Quais são os desafios que nós temos para manter aí um bom controle do diabetes? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Live D20, onde aos domingos a gente conversa sobre alimentação, exercícios físicos e medicamentos no tratamento do diabetes. Meu nome é Roberto Doro, eu sou profissional de educação física, eu sou especialista na prescrição e no acompanhamento do exercício físico para quem tem diabetes, e eu sei bem, né, o que você passa, já que eu tenho diabetes tipo 1 há mais de 40 anos. E eu normalmente ensino, né, você que tem diabetes, a ficar mais tempo com a glicemia no alvo e manter a hemoglobina glicada menor do que 7%. Esse é um desafio bastante ele é elevado e é uma situação assim bastante, vamos chamar de desafiadora, porque o que é necessário, né, para a gente fazer, o que a gente enfrenta no nosso dia a dia, tendo diabetes, para poder conseguir um bom controle. Como eu sempre falo, a gente tem aí 3 pilares no tratamento do diabetes. Então, o primeiro deles é a parte alimentar. Antes de eu falar dos pilares, eu quero falar para você uma outra coisa que eu lembrei agora. Você já parou para ler a receita do seu medicamento? Não das insulinas, mas dos medicamentos, dos antidiabéticos orais que são tão utilizados no tratamento do diabetes tipo 2? Pega uma hora e dá uma lida ali no começo da receita. Ele vai estar escrito ali na bula, desculpa, no começo da bula. A bula, ela traz ali a informação que aquele medicamento ele é usado para o tratamento do diabetes juntamente com a alimentação, o controle alimentar e o exercício físico. Olha que interessante que é. No próprio medicamento para o tratamento do diabetes, na bula do medicamento, você lendo lá, todos eles têm essa informação. Eles marcam esse medicamento, ele é usado no tratamento do diabetes, normalmente, né, no diabetes tipo 2, e coloca lá, em conjunto com o exercício, a alimentação e o exercício físico. Então, esses são os 3 pilares para o tratamento do diabetes. Né? Eu, particularmente, são só alguns casos que a gente vê que a pessoa consegue controlar o diabetes somente com a alimentação. E isso porque ainda está num grau, né, onde a quantidade de insulina que o pâncreas dessa pessoa produz, ela ainda está alta. Então ele consegue ainda fazer o controle só dessa maneira. Mas de uma maneira geral, o que a gente tem? Para ter um bom controle de diabetes, tem que respeitar os 3 pilares do tratamento, que é justamente a alimentação, o exercício físico. Se não consegue com essa mudança no estilo de vida, obrigatoriamente tem que entrar também com o tratamento medicamentoso. E aí fica esse trio: alimentação, exercício físico e o medicamento. Ou, para quem tem diabetes tipo 1, vai entrar com insulina. Se for diabetes tipo LADA, também começa aí com insulina basal. Então, para cada tipo de diabetes vai ter um tipo de tratamento medicamentoso, mas o que serve de geral para o tratamento? Controle alimentar, exercício físico, que é ter um estilo de vida, né, mais saudável. Por isso que o diabetes tipo 2, a gente fala da prevenção do diabetes tipo 2. De que maneira você previne o diabetes tipo 2? Tendo um estilo de vida mais saudável. Não ficando acima do peso, fazendo exercício físico, controlando, né, fazendo escolha por alimentos que sejam mais saudáveis para o nosso corpo. Para quem come o que quer, quanto quer, se tem predisposição genética, né? Quer dizer, já tem aí uma carga genética para desenvolver diabetes, certamente acaba aí sim aumentando a resistência da insulina e progride aí para o diabetes. Mas a partir do momento que você tem o diagnóstico, é comum aí o tratamento ser feito com a base medicamentosa junto com o exercício e com a alimentação. E além disso, qual é o outro desafio que a gente tem? É entender como tudo isso funciona. Então, alimento, eu vejo muitas vezes as pessoas comentarem: não pode, quem tem diabetes não pode comer nada. Isso não é uma afirmação correta. A gente vai conversar a respeito aqui hoje. O exercício físico é muito claro para mim, né, que sou profissional de educação física, de uma maneira geral, não é só para quem tem diabetes, para quem, mesmo para quem é hipertenso, para quem muitas vezes quer emagrecer, a pessoa quer o resultado, ou mesmo para quem quer ganhar massa magra, né, a pessoa quer ficar mais musculosa ali, qual é a situação que a gente vê acontecer? A pessoa quer aquilo, mas ele não quer exatamente fazer, né, respeitar todo o processo para chegar naquele resultado.
Então isso é algo que a gente precisa sim ter em mente. E a questão relacionada aí aos medicamentos. E aí entra um quarto pilar no apoio, que é exatamente a educação em diabetes. A educação em diabetes, segundo o Joslin, né, que é assim, uma referência, né, que é diabetes, sempre foi uma pessoa que estudou muito sobre diabetes, um médico muito respeitado, ele sempre falava que a educação em diabetes é o próprio tratamento do diabetes. Então, aí é que está a questão dessa live hoje, né? Quais são os nossos desafios? Os nossos desafios são a gente entender como é que a alimentação vai ajudar no meu controle, como é que o exercício vai ajudar no meu controle, como é que o antidiabético oral ou a insulina ou diferentes tipos de insulina que eu utilize, uma insulina de longa duração com uma de ação rápida, vai impactar no tratamento do diabetes. Esse é o primeiro detalhe. O segundo, entender como cada um dessas variáveis, né, a alimentação, o exercício e o medicamento, vão em conjunto contribuir para o bom tratamento. Então isso é uma coisa que a gente tem sim que entender. Então o primeiro desafio que a gente tem, né, dentro, né, de tudo, independente se você tem mais dificuldade com a alimentação, com o exercício, não importa. Você precisa entender que o exercício, a alimentação, o exercício e o tratamento medicamentoso fazem parte do tratamento. E você precisa entender como cada um contribui e como os três ajudam para um bom controle do diabetes. Uma coisa que eu vejo que a gente tem bastante dificuldade, né, primeiro, a questão relacionada à alimentação. Então, a alimentação, para quem tem diabetes, já vem com esse discurso que muitas vezes a gente vê postado, né, na internet, ou as pessoas comentam, falam, tem diabetes, mas não posso comer nada, quem tem diabetes não pode comer nada. Se quem tem diabetes não pode comer nada, certamente você vai ter um sério problema de saúde, porque a nossa energia ela vem exatamente dos alimentos que a gente consome. E quais são as recomendações de alimentação para quem tem diabetes? Quem tem diabetes tem que consumir todos os nutrientes que são necessários para a nossa saúde. Então, você precisa consumir alimentos que contenham, né, o que a gente chama aí de macronutrientes. Então, tem lá que tenha carboidrato, proteínas e gorduras. Esses alimentos, para que gente que tem diabetes, certamente tem que ficar de olho na quantidade de carboidrato que a gente consome, porque o carboidrato que a gente consome, 100% dele vai virar açúcar no nosso sangue. Só que muitas vezes, né, as pessoas erroneamente acreditam que falam, eu não vou comer carboidrato, eu vou comer proteína e gordura. A proteína e a gordura, até 30% do que você comeu, ela pode virar açúcar também. E da gordura, 10% mais ou menos. Isso vai acontecer horas depois que você comeu. Então, muitas vezes, o que acontece? A pessoa deixa de comer carboidrato, começa a comer muito mais proteína, né, e talvez menos gordura, mas esses alimentos também, né, esses nutrientes vão ser removidos, uma parte deles é convertida em glicose. Não igual ao carboidrato. Carboidrato que você comeu, tudo que você comeu vai virar açúcar no seu sangue. Agora, a proteína e a gordura são partes dela. Então, essa situação de muitas vezes a pessoa acreditar que tirar o carboidrato da alimentação é algo importante para o tratamento é algo errado, porque o nosso corpo precisa de energia. Muitos confundem essa situação por conta do nosso fígado conseguir fazer elementos que não são açúcar, então ele pode pegar ali uma parte da gordura, uma parte da proteína e transformar em açúcar. Ele transforma em glicose. Então o fígado faz isso, ele produz glicose no nosso corpo. Só que ele está produzindo de elementos que não são açúcar, não são glicose. E se ele está tirando desses elementos para construir açúcar, esses elementos deveriam estar em outros lugares. Qual é o grande problema dessa situação a médio e longo prazo? Se a pessoa não está consumindo nada, né, de carboidrato, por exemplo, o que vai acontecer? O fígado continua lá produzindo açúcar porque o nosso cérebro funciona com açúcar. Então não tem jeito, tem que produzir. Só que para produzir ele vai usar uma grande parte de aminoácido. E o aminoácido é a estrutura da proteína. Então você vai ter menos proteína sendo construída no nosso corpo, porque uma parte maior dela, da estrutura que compõe a proteína, está sendo usado para virar glicose.
certamente o que vai acontecer, que é o que a gente vê muitas vezes acontecer. A pessoa perde peso, mas perde muita massa magra, o músculo diminui. Então isso é ruim para a saúde da pessoa. Ele se sente mais fraco, tem mais dificuldade com o próprio ânimo, então tudo isso atrapalha na vida da pessoa. Então, algo que a gente precisa entender. Quem tem diabetes, a recomendação é a alimentação, ela de primeiro momento ela é bastante parecida com quem não tem diabetes. Aonde está o problema que a gente tem? Quem não tem diabetes, ele vai consumir lá uma quantidade de carboidrato, esse carboidrato vai virar açúcar e o corpo dele vai dar um jeito lá de não deixar no sangue. Quem tem diabetes vai comer alimento que tem carboidrato e vai ficar aquele monte de açúcar lá no sangue. Então, aonde está o desafio para a gente em relação à alimentação? Você fracionar os tipos de alimento que você vai comer, não comer em grande quantidade esses alimentos que a gente sabe que vão ser convertidos em glicose no nosso corpo, principalmente os que contêm carboidrato. Tipos de carboidrato, nós temos alimentos que vão... O carboidrato 100% é convertido em glicose, só que existem alimentos que a gente come que esse açúcar que tem no alimento, ele chega quase que imediatamente no nosso sistema depois que você comeu. Existem outros que vão chegar mais lentamente. Existem outros que demoram mais ainda. Então a gente tem que optar por quê? Por aquele carboidrato que vai chegar mais lentamente no nosso corpo. Que aquele carboidrato que a gente comeu, que vai virar açúcar, ele vai virando açúcar mais devagar. E isso é importante para a gente na hora de se alimentar. Então não é deixar de comer, não posso comer nada. Muda esse discurso. Entende que você pode sim comer. O quanto você quer? Sem dúvida alguma, não. Principalmente dos alimentos que contêm carboidrato. E na hora que você vai consumir o carboidrato, escolher alimentos que sim tenham esses tipos de carboidrato que vão chegando mais lentamente no nosso sangue. Além disso, existem alguns recursos que podem ser utilizados com relação à alimentação, que é a combinação dos alimentos, que isso é uma atitude extremamente comum, né, de fazermos, inclusive necessária. Não adianta na hora que você vai comer só carboidrato, só proteína, né, não vai acontecer isso. A gente precisa também, nessa mistura de alimentos, muitas vezes colocar alimentos que contêm mais fibras. Porque aí a fibra ela ajuda, né, a diminuir muitas vezes a velocidade com que o açúcar vai chegar no nosso sangue. Então é um recurso que dá para ser utilizado com a alimentação. Qual que é a referência para a gente? Eu vou comer agora, eu como, não como, o que eu faço? Né? Como carboidrato, não como alimento com carboidrato? Mede a sua glicemia. Aí vem um outro fator que a gente tem, independente do pilar que a gente vai falar aqui, existe a questão relacionada à disciplina. Quem tem diabetes tem que ter disciplina. Então não adianta você só acordar de manhã, medir a glicemia só de manhã. Você vai ter um valor pontual que depois que você tomou o café da manhã, fez lá o desjejum, já mudou totalmente. Na hora do almoço, se antes do almoço você não sabe quanto está a sua glicose no sangue e você vai se alimentar, você não sabe para onde vai essa quantidade de açúcar. E assim o resto do dia, até a noite, e chegar no outro dia de novo, né, pela manhã, para você saber como é que está. Então, existe esse dinamismo. E é importante, sim, principalmente quando a gente come, às vezes, algum alimento que você não sabe exatamente quanto de carboidrato tem, ou foi comer na casa de alguém, ou num restaurante, num lugar que você não sabe exatamente quanto de carboidrato tem, o alimento, você consumir depois de 2 horas, medir a glicemia, que é o tempo máximo que vai demorar para a glicose que você comeu chegar no sistema. Então, depois dessas 2 horas, já todo o açúcar que tinha, seja o carboidrato que chega mais rápido ou mais lento, já chegou no sistema. Então, por isso que é recomendado medir aí 2 horas depois que você come, para saber o quanto aquele alimento que você consumiu contribuiu aí para ficar com a glicemia mais alta, mais baixa, mas sempre mantendo aí no padrão de acordo com o que seu médico recomendou. Que de primeiro momento a gente tenta fazer com quem tem diabetes é manter abaixo de 180 miligramas por decilitro. Conseguiu? Ótimo, vamos para a segunda fase, tentar manter abaixo de 160. E por que isso? Porque para quem não tem diabetes, independente da quantidade, né, de alimentos que ele consuma, mesmo tendo carboidrato, 2 horas depois da alimentação não vai ter valor maior do que 140 miligramas por decilitro. Então é sempre recomendado, o normal é valor menor do que 140. Mas para quem tem diabetes, conseguindo manter depois da refeição
em torno de 160 miligramas por decilitro, isso está ótimo. Para o tratamento, tá de bom tamanho. Isso vai sim impactar de maneira positiva na sua hemoglobina glicada. Então, na hora que fizer lá o exame de hemoglobina glicada, certamente vai estar menor do que 7%. E o grande problema que a gente tem qual é? Exatamente depois que a gente come. Né? Porque se você ficar horas, por exemplo, sem se alimentar, certamente antes da refeição sua glicemia vai estar mais baixa. Mas depois que você se alimenta, aí a glicemia sobe. E depois, quanto tempo ela demora para baixar? Tudo isso vai impactar no controle que a gente tem aí do diabetes. Então, com relação à alimentação, que é um dos grandes desafios aí para quem tem diabetes, muitas vezes as pessoas têm dificuldade com, não sei qual alimento, todo mundo sabe, alimento doce tem carboidrato, ótimo, mas os salgados também têm carboidrato. Principalmente alimentos comuns para a gente, como por exemplo o pão. Pão tem farinha. A farinha ela vai ser convertida em carboidrato no nosso corpo. Então, ela é um alimento que contém carboidrato, ele vai virar açúcar no nosso corpo. Então, tudo que é massa também vai virar açúcar no nosso corpo. Então, precisa ficar atento a isso. Se você não sabe, tem dúvida, entra no Google mesmo, né? É tão comum aí, todos nós, né? Hoje, a grande maioria das pessoas aí tem smartphone, você tem acesso à internet, entra lá no Google e coloca tal alimento que eu estou comendo, né? Quanto tem de carboidrato em tal alimento. Você vai ver que sempre tem alguma informação ali a respeito, então dá para você saber. Tem bastante carboidrato, tem menos carboidrato, você controla aí a quantidade que você vai ingerir desse alimento. Um outro desafio que a gente tem no nosso dia a dia também está relacionado ao exercício físico ou à atividade física. Então, atividade física, a gente sabe que é todo movimento que você vai fazer que você vai gastar mais energia do que quando você está sentado. E ele é feito de uma maneira não estruturada. Geralmente está relacionado a uma necessidade que a gente tem. Então, por exemplo, você está caminhando porque você tem que se deslocar de um lugar para o outro. Você sobe uma escada porque você precisa ir de um andar para o outro. Então, ele está relacionado à nossa necessidade do movimento. Só que ele não é programado. Programado de que maneira? Para trazer algum benefício para o nosso corpo. Né? O exercício, sim, o exercício sempre vai ser programado para uma determinada situação. Como eu falei há pouco, às vezes a pessoa restringe muito ali a alimentação, perde bastante massa magra, ele fala, olha, eu quero fazer exercício para recuperar a minha massa magra, o meu músculo. Eu perdi muito músculo, eu preciso recuperar. Então, só a atividade física, quer dizer, só esses movimentos que a gente geralmente faz no nosso dia a dia, eles não serão suficientes para que aumente a massa magra. Aí tem que ser feito um programa de exercício específico que envolve o treinamento de força para que haja aumento da massa magra. Então, a pessoa, quando a gente fala de atividade física, exercício físico, às vezes tem essa confusão. Então tenha para você que a atividade física é o movimento que você faz, que não é programado, é uma necessidade que você tem. E o exercício ele é feito de uma maneira específica para você ganhar, por exemplo, massa magra, ou eu quero aumentar o meu consumo de oxigênio, quero melhorar o meu fôlego. Então a gente vai fazer um treino específico para cada situação. Quer dizer, tem um porquê o movimento está sendo executado, quantas vezes ele está sendo executado, qual a carga que ele vai ser executado. Então é tudo programado de acordo com o objetivo que a gente tem. Agora, o que vai ajudar mais no controle do diabetes? A atividade física ou o exercício físico? Tenha em mente que quando a gente se movimenta, para a gente mover os nossos músculos, você obrigatoriamente vai precisar de açúcar circulando ali, entrando no processo químico que gera energia para a gente se movimentar. Então, dessa maneira, toda vez que você se mexer, você está gastando açúcar. Isso é algo importante, porque quando nós fazemos aí a atividade física, que seja, saiu para caminhar, ou saiu para caminhar porque precisou, né? Precisou, por exemplo, ir ao supermercado, foi caminhando, foi lá, andou lá no supermercado, voltou caminhando. Foi uma necessidade. Mas esse movimento que você fez gastou o açúcar que está armazenado no músculo. E aí o que vai acontecer? O corpo precisa repor esse açúcar. De que maneira o corpo se adapta para que isso aconteça de uma maneira mais rápida? Quando a gente está em repouso, para tirar o açúcar do sangue, precisa fazer a insulina se ligar a um receptor no músculo para ter uma série de reações químicas aí para tirar o açúcar do sangue e trazer para dentro do músculo para ficar estocado.
Quando a gente faz o exercício, esse processo de tirar o açúcar do sangue e vir para o músculo, ele acontece independente da insulina ter se ligado ao receptor. Acontece pela necessidade de estar gastando e o corpo busca uma situação de equilíbrio. Depois que a gente faz o exercício, esse processo de ligar a insulina no receptor para que haja essas reações químicas que vão tirar o açúcar do sangue e trazer para dentro do músculo, ele fica facilitado. Então, o exercício ele faz com que esse processo de ligação da insulina com o receptor no músculo para tirar o açúcar do sangue e trazer para dentro do músculo para ficar armazenado, ele vai acontecer de uma maneira muito mais fácil. Mesmo que tenha menos insulina, continua captando a glicose do sangue mesmo depois do exercício. Então, o exercício ele tem aí uma contribuição para o tratamento do diabetes, ou mesmo a atividade física, que ela é bastante importante para o tratamento. Porque você vai, durante o movimento, tirar açúcar do sangue e depois do movimento vai ficar mais fácil tirar açúcar do sangue. Então, a atividade física, quer dizer, você se movimentar, subir e descer degrau, andar um pouco, muitas vezes lavar a roupa, né, estender roupa, você está se movimentando, né, você está gastando energia. Mesmo limpando a casa, você está fazendo movimento. Isso está gastando energia. Então, se está gastando, automaticamente vai contribuir. Agora, quando a gente pergunta, mas o que funciona melhor? Eu fazer essas atividades do dia a dia, onde eu me movimento, que são chamadas de atividades físicas, ou eu fazer o exercício físico? Quando a gente compara a atividade física com o exercício físico, o exercício, como eu falei, ele tem um objetivo específico, mas uma situação ela fica interligada à outra. Então, por um exemplo, você está fazendo exercício porque você perdeu massa magra, você quer aumentar lá o seu músculo. Você vai fazer um trabalho de força. Só que junto com esse trabalho de força, o que vai ser necessário para que o seu músculo aumente? Primeiro, que você consuma uma quantidade adequada lá de proteína na sua alimentação, de carboidrato e também de vitaminas, minerais, né? A alimentação ela serve para manter a nossa saúde. Então você tem que ter uma alimentação que seja adequada. Segundo, com o treinamento, não tem como o músculo aumentar se ele não receber mais nutrientes. Então, para ele receber mais nutrientes, o que vai ser necessário? Precisa criar mais vasos sanguíneos. Então, aí o que a gente tem? Uma melhora no sistema cardiocirculatório. Para isso acontecer, para esses nutrientes chegarem mais rápido ali, precisa ter o quê? Uma maior quantidade de oxigênio circulando no sistema. Então, aumenta também o consumo de oxigênio. Então, o exercício, ele vai, por ser feito também numa intensidade bem diferente daquela, quando está comparado o gasto energético nosso, quando a gente está em repouso, ele automaticamente faz com que o corpo precise se adaptar mais. E com isso a gente tem a parte hormonal também envolvida no exercício. Então, o exercício, de uma maneira geral, mesmo você tendo um objetivo específico, você vai ter outros benefícios que vão acontecer pelo fato do exercício te tirar dessa zona de conforto que a gente tem, que é quando a gente está realmente em repouso. Então, nessa situação, o exercício ele ajuda, quando compara, né, a atividade física com o exercício físico ele acaba ajudando muito mais no controle do diabetes. Porque ele não ajuda só a tirar o açúcar do sangue, ele vai ajudar a aumentar o consumo máximo de oxigênio, que tem uma relação direta com a qualidade de vida das pessoas, inclusive com o tempo de vida, a longevidade da pessoa, quanto tempo ela vai viver. Além disso, você tem aí uma melhora na parte circulatória. E isso, claro, vai diminuir o risco de complicações crônicas no diabetes. E você tem uma circulação melhor. Seu corpo está trabalhando de uma maneira mais equilibrada, também com a parte hormonal. Então, e o exercício ele diminui muito a resistência à ação da insulina. Então, o que a gente normalmente vê acontecer com quem tem diabetes e faz exercício? Se faz exercício de uma maneira organizada, faz o exercício com uma frequência adequada, pelo menos aí 3, 4 vezes na semana, você certamente tem sim benefícios não só na glicemia. Se tem benefícios na glicemia, você também vai ter benefícios na hemoglobina glicada, então quer dizer, você vai conseguir um melhor controle do diabetes,
Para isso, muitas vezes, precisa diminuir um pouco a quantidade de medicamentos. Se tomar insulina, sem dúvida alguma, tem que fazer um reajuste nas dosagens de insulina. Então, quer dizer, você vai consumir menos medicamento, vai ter uma qualidade de vida melhor e vai se sentir muito melhor quando o exercício físico está incluso no seu tratamento. Qual o grande desafio que a gente tem com o exercício? Porque talvez muito do que eu estou falando aqui você já ouviu falar e você sabe que acontece. Mas na hora que a gente pergunta, mas você está fazendo exercício como parte do tratamento? A grande maioria das pessoas que têm diabetes falam que não. Então, qual é o primeiro, assim, eu acho que o maior desafio que a gente tem com relação ao exercício? É você ter disciplina. É você colocar um horário certo para você fazer o movimento na sua rotina diária. Muitas vezes as pessoas perguntam qual é o melhor exercício, qual é, que horário que é melhor fazer o exercício. A gente sabe que a gente tem aí diferentes momentos do dia, maior resistência à ação da insulina pela manhã, menor à noite, só que muitas vezes fazendo à noite o exercício você pode ter hipoglicemia de madrugada. Então, o que eu normalmente oriento é, faz o exercício no horário que você achar melhor. Que exercício que você vai fazer? O exercício que seja adequado para o que você está precisando naquele momento. Porque essa necessidade que a gente tem com o exercício, ela é variável. Então, como eu coloquei, por exemplo, você de repente falou, não, eu vou fazer exercício porque eu quero aumentar a minha massa magra. Então você tem que fazer exercício de força, não tem outro modo de você aumentar a sua massa magra. Ah, eu vou fazer exercício porque eu estou me sentindo muito ofegante, eu ando um pouquinho, fico extremamente ofegante. Então você vai fazer um exercício com característica mais aeróbia, vai correr, vai pedalar, vai dançar, vai nadar, vai fazer atividades que vão automaticamente te fazer você se sentir melhor. Então o exercício, apesar da gente sempre, né, da gente que eu falo que são dos profissionais de educação física que trabalham prescrevendo, acompanhando exercício para quem tem diabetes, a gente sempre fica muito preocupado em colocar uma atividade que a pessoa com diabetes goste de fazer. Porque precisa ser algo prazeroso para você. Porque não adianta, eu vou fazer uma coisa que eu não gosto, vou fazer um exercício que depois eu fico todo dolorido, um exercício que para mim é chato, você vai fazer por um tempo e vai parar. Então é importante que se tenha dentro dessa característica de o que você gosta mais de fazer, que tipo de exercício você curte mais fazer. Aí, de acordo com o objetivo que a gente tem, adaptar. Só que, por um exemplo, se você gosta, eu adoro pedalar. Ótimo, pedalar vai te ajudar. Mas, junto com isso, precisa pôr o trabalho de força também. Não tem, existem maneiras, por exemplo, da gente, vamos fazer um treino específico para você ficar pedalando somente em rampa, para ganhar força. Você vai ganhar força específica para o movimento que você está fazendo, que é o de pedalar. Mas fora isso, a gente tem que pensar que você não fica 24 horas na bicicleta. Então, tem que pensar na qualidade de vida também. Então, muitas vezes você tem que ir para uma sala de musculação, por exemplo. Ou mesmo fazer o exercício de força, diferente do que normalmente você vai estar fazendo lá na bicicleta. Então, tudo isso são situações que em algum momento, talvez você precise, gosta de pedalar, vai pedalar muito mais do que propriamente fazer o trabalho de força, ou em outros momentos fazer muito mais o trabalho de força do que pedalar. Então isso é importante, é algo que precisa ter aí no exercício físico. E o que é mais importante é que você sinta prazer em fazer exercício físico. Muitas vezes a gente começa, eu vi muito isso acontecer, principalmente nos parques. A pessoa está indo lá para começar a fazer o exercício, ele está andando inicialmente. Só que ele vê, no tempo que ele está andando no parque, ele vê várias pessoas passando por ele correndo. Daí ele olha e fala, ué, mas se está todo mundo correndo, então eu vou correr também. O que acontece? Ele corre um pouquinho só, porque a condição aeróbia dele está baixa, ele fica ofegante e depois fica com a musculatura toda dolorida pelo excesso de exercício que ele fez. E aí o que acontece? Eu não vou ficar correndo lá, eu vou lá tentar correr, eu vou andar, é ruim. Eu vou correr, eu fico todo dolorido, então eu não vou fazer o exercício. E aí perde todos os benefícios aos quais eu já comentei aqui a respeito. Então, o exercício, por isso que é importante, quando vai fazer o exercício, ter sim um profissional de educação física que conheça, prescrever e acompanhar o exercício para quem tem diabetes. E dentro do objetivo que você tem, do que você está procurando naquele momento, consiga fazer um programa de exercício adequado. Porque
Mesmo, por exemplo, eu quero ganhar massa magra. Se você faz o exercício correto, se alimenta corretamente, mas não consegue ter a glicemia adequada, fica muito tempo em hiperglicemia, ou fica fazendo vários episódios de hipoglicemia, isso certamente vai impactar no quanto você vai ganhar de massa magra. Então, é uma situação que não adianta, é o conjunto, foi o que eu falei no começo. A gente tem a alimentação, o exercício e o medicamento. Tem que os três trabalharem em conjunto, não adianta. Caso não se consiga ter um bom tratamento, mantendo a glicemia no maior tempo no alvo, que é abaixo de 180 e não fazendo hipoglicemia, glicemia ali acima de 70, tá ótimo. Você vai conseguir um bom resultado com qualquer tipo de treinamento que você vai fazer. Agora, se fica muito sobe e desce, a gente sabe o quanto isso aí prejudica no resultado do trabalho. Então, muitas vezes isso me preocupa bastante, porque às vezes a pessoa com diabetes quer fazer o exercício, tenta fazer sozinho, ou infelizmente trabalha lá com um profissional de educação física que pouco conhece sobre os efeitos do exercício no diabetes, e você percebe o quê? Eu fico treinando, faz 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses que eu estou treinando e tá a mesma coisa, não mudou nada no meu corpo. Diabetes continua todo descontrolado. Então, quer dizer, tem coisa errada. E o que mais me preocupa? A pessoa muitas vezes entende que o exercício não é bom. O exercício é ótimo, ele só precisa ser prescrito por uma pessoa que conheça do que está fazendo. Que é a mesma situação que a gente tem com o profissional médico. Existem sim os médicos que conhecem muito do tratamento do diabetes e existem os médicos que conhecem muito menos. Então é bem diferente você tratar com um e tratar com o outro. Na educação física também não é diferente. Então esse é um detalhe que você, precisando aí da ajuda de um profissional, você tem que procurar um que seja qualificado para aquilo que você está querendo. Isso você vai perceber. Porque muitas vezes você pode conversar com a pessoa, ele pode falar, não, eu conheço, vamos fazer, e você vai perceber que você está fazendo e não está chegando a lugar nenhum. Então, essa eu acho que é uma coisa que não tem como contestar. Quando não se tem resultado, o negócio é procurar aí um outro profissional, tá bom? Mas o exercício tem sim que fazer parte e a gente tem que ser disciplinado. E tomar muito cuidado para não ficar fazendo hipoglicemia, nem durante e muito menos depois do exercício. Então, extremamente importante, mede a glicemia antes de começar o exercício, porque isso vai modificar totalmente o modo que você vai fazer o exercício. Se a glicemia está muito alta, vai fazer de um jeito para diminuir mais rápido a glicemia. Se a glicemia está mais baixa, vai fazer de um jeito para manter mais ou menos naquele valor ou que vá diminuindo mais gradativamente. E que também essa diminuição, mesmo sendo gradativa, não provoque uma hipoglicemia horas depois que você fez o exercício físico. Então, sempre importante, mede antes para ver de que maneira vai ser feito o exercício e mede também no final. Isso tem que ser feito. A gente vê o quanto o exercício conseguiu contribuir naquele momento. Tá bom? Isso é extremamente importante aí ser feito. Não se pode esquecer dessa conduta. E se no começo do exercício precisou lá comer algum carboidrato que estava um pouco mais baixo, durante o exercício mede também para ver se aquela quantidade que comeu foi o suficiente. E se muitas vezes se tem diabetes tipo 1, está hiperglicêmico, teve que corrigir lá com alguma dose de insulina rápida, a mesma situação. No meio do exercício, mede também a glicemia. Então, obrigatório, medir no início, medir no final. Fez alguma correção, comeu alguma coisa ali antes de fazer o exercício, para corrigir a glicemia, mede no meio também. Então, mede no início, no meio e no final também. Outro desafio que a gente tem, a parte medicamentosa. Muitas vezes isso não é valorizado por quem tem diabetes. Ele fala assim, o médico me prescreveu lá, por exemplo, ele prescreveu a metformina. Metformina é o medicamento mais utilizado no tratamento de diabetes tipo 2. É o primeiro, geralmente, que é prescrito para a pessoa que tem diabetes tipo 2. Agora, quantas pessoas com diabetes tipo 2 entendem o mecanismo de ação da metformina? A grande maioria nem sabe como esse medicamento vai agir no corpo dela. E fora a metformina, a gente tem uma quantidade enorme de medicamentos, né? Hoje a gente tem aí medicamentos que vão fazer com que o pâncreas produza lá mais insulina, medicamentos que não vão deixar a glicemia aumentar, como por exemplo a metformina é um deles. Existem outros medicamentos aí que quando você
utiliza ele acaba se ligando, também atrapalhando ali a quantidade de carboidrato que vai ser removido do alimento e vai, de glicose, né, que vai ser removido do alimento e vai entrar no nosso sangue. Então ele dificulta essa ação. Existem os medicamentos que fazem ficar perdendo glicose pela urina, independente de estar hiperglicêmico ou não. Então é algo, sabe, que também é uma nova linha aí de medicamento. Existem outros que vão fazer o efeito de acordo com a alimentação que você tem. Quer dizer, o quanto aumentou a glicemia, ele vai agir ali. Então ele age basicamente no momento que você se alimenta para não ficar hiperglicêmico depois da alimentação. Então, dentro dessa gama enorme de tratamentos no diabetes, o que a gente tem? O principal foi o que eu falei, a metformina. Mas muitos não sabem, por um exemplo, que a metformina você vai consumir ela agora e ela vai começar a fazer efeito daqui às vezes 2 horas, 2 horas e meia. Então, quer dizer, ela vai começar, não quer dizer que já vai fazer o efeito, vai começar a fazer o efeito. E aí, depois de um período, ela vai fazer o efeito, vai manter um platô de tempo de ação. Os outros medicamentos também são assim. Então, tem medicamentos que você vai consumir que depois de 30 minutos ele já está fazendo efeito. Existe, por exemplo, no caso da metformina, que vai demorar 2 horas. Então, isso é importante, você entender que tipo de medicamento que eu uso. E outra, você usa só um medicamento ou usa dois? Porque quando usa dois, você precisa entender. A metformina, o que ela está fazendo? Não está deixando lá o fígado produzir muito açúcar. Ótimo, é um dos mecanismos. Outro, ele sensibiliza lá o receptor de insulina. Mas junto você está tomando um outro medicamento que faz o seu pâncreas produzir mais insulina. E ele começa a fazer efeito de que momento? Porque tem uns que você vai tomar, 30 minutos já está funcionando. Tem outros que vão demorar 1 hora e meia para começar a fazer efeito. Então, isso é importante, você entender. Quer dizer, o medicamento que eu uso um medicamento. Tá? O que esse medicamento faz no seu corpo? Como é que ele trabalha? Isso é importante você saber. Por que é importante? Porque na hora que você vai se alimentar, naquele momento que você vai se alimentar, é importante você entender isso. Toda vez que eu comer, vai aumentar o açúcar no meu sangue. Se aumentou o açúcar no meu sangue, precisa ter medicamento suficiente para tirar esse açúcar do sangue. Então, por exemplo, pela manhã você acorda e vai tomar lá um medicamento que vai demorar, sei lá, 1 hora para começar a fazer efeito. Então você sabe que na hora que você comer aquele alimento, o que vai acontecer? Vai chegar um monte de açúcar no sangue, você vai ficar hiperglicêmico para depois o medicamento começar a diminuir a quantidade de açúcar que tem no seu sangue. Então é importante você entender esses mecanismos de ação para, pela manhã, então eu como uma quantidade bem reduzida de carboidrato, porque eu sei que o medicamento ele ainda não está fazendo efeito. Na hora do almoço eu já consumo uma quantidade um pouco maior, porque eu sei que ele já está no efeito platô. E além disso, ainda eu tomo um outro medicamento. Então, tudo isso você tem que entender. E não só entender por conta da alimentação, porque como eu falei, nós temos aí os 3 pilares no tratamento, que é a alimentação, o exercício e o medicamento, e todos eles se relacionam. Então, com relação à alimentação, em que momento está fazendo efeito? Com relação ao exercício. O exercício, naturalmente, como eu falei, ele vai tirar o açúcar do sangue. O exercício vai fazer isso, sozinho. Se ele tira o açúcar do sangue, há um risco maior de você, no momento que você está fazendo exercício, ter uma quantidade maior de medicamento também. Que o medicamento também está ajudando a não deixar o açúcar tão alto. E o músculo trabalhando vai tirar açúcar do sangue. Então, quer dizer, há um risco maior de fazer hipoglicemia. Claro que nem todos os medicamentos levam a esse desfecho, mas é importante que você entenda qual medicamento tem esse maior risco, qual medicamento tem menor risco, em que momento que eu estou fazendo o exercício tem mais medicamento ou menos medicamento. Não diferente com relação às insulinas. Insulina, a gente tem uma insulina de longa duração ou muito longa duração, que é a insulina basal, que é chamada, e existem as insulinas de ação rápida, ou de ação ultra rápida, ou de ação regular. Então essas insulinas, elas têm um tempo de ação mais curto, mas elas também têm um pico de ação muito maior. Então é muito perigoso quando você vai fazer o exercício, você tem que lembrar que, além daquela insulina que você aplicou, que está fazendo já efeito, que está em uma quantidade maior circulando no seu sangue, quando você aplicou a outra insulina, uma já está fazendo efeito e a outra começou a fazer. E o que vai acontecer? Uma vai se sobrepor à outra.
Então você vai ter um momento onde uma cruza com a outra e você vai ter um aumento na ação da insulina. A mesma coisa depois, ela atinge um pico, não é que acaba, ela some, não, ela vai diminuindo a ação. E a curva se sobrepõe de novo. Então, essa sobreposição de curva o que é? É uma insulina se somar ao efeito da outra. Então, quer dizer, vai ter um momento ali que você tem duas insulinas e a velocidade que o açúcar estava saindo do sangue, ele dobrou. E aí, junto com o exercício, um risco maior de fazer hipoglicemia. Então, essa relação ela tem que ser muito clara para você. Que horas que eu apliquei a insulina? Tem que entender que tipo de insulina você está usando. A hora que eu apliquei, em que momento que ela vai começar a fazer o efeito? Daqui quanto tempo ela começa a fazer efeito? E depois que ela começou a fazer efeito, ela tem pico de ação? Ou não? Ela vai manter um platô, vai manter um padrão de efeito. Isso também é importante para evitar esses picos de ação e principalmente a sobreposição de curvas de ação da insulina durante o exercício. Porque aí aumenta o risco de fazer hipoglicemia. Ah, mas de repente você vai falar assim, professor, acabei de ouvir você falar aí que é para chegar lá de manhã, na hora de fazer o exercício, média glicemia está alta, tem que aplicar um pouco de insulina lá de ação rápida. Aí não vai ter mais insulina, mas é que naquele momento a glicemia está muito, muito alta. E o exercício sozinho não vai ser suficiente para diminuir a glicemia tão rapidamente. Então precisa da ajuda da insulina. Então nesse momento faz sentido a insulina basal ganhar a força da insulina de ação rápida e ganhar a força do exercício. Aí os três juntos vão trabalhar para justamente diminuir mais rápido a glicemia. Diminuir de uma maneira segura, não te levando a um episódio de hipoglicemia, nem durante o exercício e muito menos depois do exercício. Porque para quem usa insulina, isso acontece frequentemente. Porque para quem não tem diabetes, quando começa a fazer o exercício, o corpo produz menos insulina. Para quem tem diabetes e usa insulina, você aplicou a insulina. Então a quantidade que você aplicou no exercício ela vai manter igual. Ou ela pode até aumentar se tiver um pico de ação da insulina. Então, essa é a relação. Então, a gente precisa entender, para quem tem diabetes tipo 2, entender o antidiabético oral que utiliza, em que momento ele começa a fazer efeito, para fazer essa relação com a alimentação e também com o exercício físico. Durante o exercício vai ter uma ação lá aumentada ou não do medicamento. Para a insulina, a mesma coisa. Muitas vezes as pessoas falam, mas de manhã eu aplico lá a insulina, tomo café, depois eu faço exercício, mesmo assim eu fico hiperglicêmico, minha glicemia não baixa. Você tem que entender que dependendo do tipo de insulina que você está usando, quando você aplicou lá de manhã, ela vai demorar ali, sei lá, 1h30 para começar a fazer efeito, a insulina basal. Para começar, depois ela vai atingir um platô. Só que você acordou de manhã e comeu alimento com carboidrato. E aí você aplicou o quê? A insulina de ação rápida. Só que o tratamento ele é feito de que maneira? Você tem um basal e quando você come, se aplica de ação rápida. Então, uma curva se sobrepõe à outra e corrige a sua glicemia para você não ficar com hiperglicemia. Só que se de manhã você não tem a basal ainda circulando, vai demorar 1h30 para ela começar a fazer efeito, e você aplica só a insulina de ação rápida, o que vai acontecer? Só vai ter a rápida. Cadê a basal para ajudar você não a ficar hiperglicêmico? Então, certamente, naquele momento, a tendência natural é você ficar hiperglicêmico por ter menos insulina circulando. E muitas vezes o exercício sozinho, ele não vai conseguir trazer você para uma glicemia adequada. Então, é importante entender tudo isso. A mesma situação na alimentação. Eu percebo que pela manhã eu acordo lá com uma glicemia de 150, mas aí eu tomo café da manhã e aí vai lá para 280. Isso está acontecendo por quê? Está faltando insulina. Isso acontece, então precisa rever o tratamento. E o tratamento ele envolve o ajuste da quantidade de insulina basal com a quantidade de bolos que vai ser feito com a insulina de ação rápida. E essa relação a gente tem que tomar cuidado quando vai fazer o exercício. Porque normalmente, mesmo evitando esses momentos onde há o pico de ação da insulina, ainda a gente tem a ação da insulina permanecendo depois do exercício. Então, por isso a necessidade de 99% das vezes aí
fazer algum ajuste já imediato aí das dosagens de insulina. Tá? Isso aí acontece porque vai sim ter um risco maior de fazer hipoglicemia. E aí, para evitar fazer hipo, o que a gente faz? Consome alimento com carboidrato. Carboidrato, se você tem uma quantidade maior de carboidrato chegando no sangue e tem bastante insulina, naturalmente ele vai armazenar essa glicose e a gente acaba ganhando peso. Então, por isso é algo que precisa ser refeito. Para a gente que tem diabetes tipo 1, pelo menos, é muito bom, né? De repente você fala, putz, nossa, tá mó afim de comer uma bolachinha doce lá, fui lá, comi, tá afim de comer chocolate, pudim, qualquer coisa doce que você gosta de comer. Tô fazendo hipoglicemia por conta do exercício, vou ficar comendo esses negócios. Tudo bem. Comeu para corrigir a hipo, só que o problema maior é que você vai começar a ganhar peso. Então, precisa sim reajustar a quantidade de insulina aí no tratamento do diabetes. E aí vem o outro desafio que a gente tem, que é exatamente a educação em diabetes. A educação em diabetes, ela soma o nosso conhecimento com a alimentação, o nosso conhecimento com o exercício físico e o nosso conhecimento com o tipo de medicamento ou com o tipo de insulina que a gente está usando aí como parte do tratamento. A gente precisa entender como cada um desses elementos vão contribuir para o nosso tratamento do diabetes e como eles agem um trabalhando em conjunto com o outro. Que é através desse trabalho em conjunto que a gente consegue o sucesso. E muitas vezes algo que a gente tem que ter, né, na nossa mente é que o que a gente faz hoje talvez não sirva para amanhã. Porque hoje você acordou com glicemia de 90, amanhã você acorda com uma glicemia de 280. E é assim, cada dia é uma situação diferente. E a gente tem que usar esses mecanismos a nosso favor. E de que maneira a gente usa isso? Entenda que se a glicemia está mais alta, o que eu vou fazer? Vou diminuir a ingesta de carboidrato. Se eu puder, eu vou fazer um pouco mais de exercício. Dessa maneira, você consegue achatar esse momento que vai ficar em hiperglicemia. Ou, para nós que usamos insulina, você vai fazer um ajuste e vai fazer mais bolos de correção, quer dizer, vai aplicar mais insulina. Então, o que a gente tem que entender? Que existe naturalmente um dinamismo entre cada um desses fatores. Para quem tem diabetes tipo 2, é um pouco mais difícil ajustar o medicamento, não tem muito o que fazer. Isso aí o médico, ao longo do tempo, vai ajustando. Mas, de maneira pontual, é difícil. Então, sobra o quê? Se eu não posso mexer no medicamento que eu utilizo, eu obrigatoriamente tenho que, ou naquele dia que está mais alto, comer menos carboidrato, ou então eu vou fazer mais exercício. Ou se conseguir os dois, diminui a ingesta de carboidrato e faz mais exercício. Dessa maneira você consegue ter um melhor controle do diabetes. Mas entenda que toda vez que a gente não pode mexer em um desses três pilares, os outros dois têm que dar conta do assunto. Muitas vezes isso acontece quando tem, por exemplo, o diagnóstico ou a mudança no tratamento. Né? Existem muitas pessoas com diabetes tipo 2 que passam de repente a tomar insulina também. E aí nessa fase de transição, o que acontece? A insulina ainda está entrando, está fazendo o ajuste da dosagem. Tende a ficar um pouco mais hiperglicêmico. Então o que vai fazer? Mais exercício, comer menos carboidrato, até ajustar a dose de insulina. Para quem tem diabetes tipo 1, a mesma situação. Mudou a dosagem de insulina, mudou o tipo de insulina, consequentemente, você tem que apostar mais aonde para manter um bom controle? Na alimentação e também no exercício. O exercício, em algum momento, talvez você tenha que diminuir um pouco, que é o que acontece quando você começa a fazer o exercício e está tomando lá uma quantidade de insulina. Isso é muito visível. Você faz o exercício e já começa a fazer hipo. Aí no outro dia faz exercício, tem hipo de novo. Então, precisa controlar o quanto de exercício vai fazer. Por quanto tempo, com que intensidade está fazendo, até ajustar de novo a dose de insulina. Isso aí acontece toda vez que a gente, durante um período, modifica lá o programa de treinamento. Como eu falei, em algum momento você vai pedalar mais, em outro momento você vai ter que fazer mais trabalho de força. Isso aí vai impactar diretamente também no tratamento medicamentoso, principalmente para quem usa insulina. Mas é somente uma fase de transição, é coisa de 1, 2 semanas, e já resolve isso aí rapidamente e consegue fazer com que você tenha aí um bom controle do diabetes, que é o objetivo, né? Inclusive o objetivo
do canal, das lives aqui que eu faço é exatamente essa, é eu trazer aí a minha experiência para você como, né, portador de diabetes tipo 1 há mais de 40 anos. Então, quer dizer, tudo que eu falo aqui para vocês, eu já testei em mim, eu já passei por essas situações, então não é nada que eu não conheça, né? Junto aí com o meu conhecimento da parte técnica relacionada principalmente aí ao exercício físico. Então, a mensagem que eu tinha para trazer para vocês, né, hoje é exatamente essa de para você ter, né, as dificuldades que a gente tem, a maior dificuldade de quem tem diabetes geralmente está relacionada à alimentação. Então, a alimentação, entenda que você precisa comer todos os nutrientes necessários para ter saúde. Tem que controlar sim, o que a gente tem que controlar mais é a quantidade de carboidrato que a gente consome. Então, quer dizer, tá a glicemia mais alta, come um pouquinho menos de carboidrato naquela refeição. Faz um pouco mais de exercício, o exercício ele sempre é hipoglicemiante, ele vai, às vezes as pessoas falam, professor, mas eu faço exercício e aumentou a glicemia. Ela aumentou, mas depois ela ficou alta. Certamente não. Depois de 1, 2 horas que você fez exercício, ela cai. E se não toma cuidado, faz hipoglicemia. Então, o exercício ele tem essa situação que ela pode, a sua glicemia ela pode diminuir já durante o exercício, ela pode se manter mais ou menos igual e diminuir só depois, ou ela pode até aumentar e diminuir só depois. Mas o exercício ele sempre vai promover a diminuição do açúcar no seu sangue. Isso certamente vai acontecer em momentos diferentes. Vai depender do tipo de exercício, depender do que comeu, o tipo de medicamento, de insulina que foi aplicado. Então tem uma série de situações aí que você precisa conhecer. Tendo diabetes, você precisa conhecer. E a outra é a parte do medicamento. Então, entender que tipo de medicamento você usa, onde ele age no seu corpo, em que momento que ele está em maior ação, em que momento que ele está em menor ação, porque tudo isso às vezes confunde a gente. Tem pessoas que falam assim, eu não faço exercício, eu tenho diabetes, mas eu não faço exercício nenhum, nem caminhada, porque eu percebo que não ajuda. Que eu sempre meço lá a glicemia antes e depois vou medir depois, está mais alta. Só que na hora que você está fazendo exercício, tem pouco medicamento. E você comeu carboidrato. Então, quer dizer, chegou um carboidrato no sangue, tem pouco medicamento para ajudar a tirar e só o exercício não foi o suficiente. Então, não foi suficiente naquele momento. Então, tende a ficar aí com hiperglicemia depois, ao longo do dia, aí corrige. Tá bom? Então, quero só agradecer, né, você que me acompanhou aqui até o final da live de 20. Se você achou importante esse tipo de informação, curta, compartilha, né, com pessoas que têm diabetes, que você sabe que essa informação vai ser importante, ela vai ajudá-lo. Né? E lembre-se que o exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço, pessoal. Até mais.